E vamos lá, pessoal, firmes e fortes aqui, vou chamar o grande Giba. Vai lá, Giba. Ó, de um curador de livro para outro curador. O Giba já esteve aqui rapidinho de manhã, né, Giba? Ele é Country Manager da Pratia, uma grande parceira da jornada colaborativa também. E ele vai falar, olha que legal, as grandes tendências e números do mercado brasileiro da automação inteligente de processos. Giba, vai que é tua, ó, auto-organizado também, ó, palmas para ele. Você tem 30 minutos. Termina antes para dar tempo de pergunta, beleza? Valeu. Eu estou segurando o happy hour, é isso? Só para garantir o entendimento, o happy hour está dependente dessa palestra, é isso? Legal. Pessoal, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de ver o pessoal do livro, né, todo mundo com a camisa. Né, a gente está nesse momento de comemoração. Para quem não me conhece, eu sou o Giba, Gilberto Strafati. Sou Country Manager da Pratia aqui no Brasil. E vou falar um pouquinho para vocês sobre principais tendências e dados do mercado brasileiro de RPA. A gente tem alguns grandes desafios com relação à automação inteligente de processos no Brasil e a gente fez uma pesquisa extensiva para conseguir trazer algumas métricas, alguns dados, para que a gente tenha senso de comparação. E só fazendo uma conexão aí com o nosso livro, acho que um dos objetivos de um evento como esse é a gente trocar e estabelecer boas práticas, né, para que a gente entenda onde que a gente está acertando, onde eventualmente a gente está errando e que a gente consiga evoluir continuamente. Acho que essa ideia de comunidade e que a gente estabeleça de fato boas e melhores práticas é o espírito da jornada e acho que é o espírito do evento aqui também. Então vamos lá. Bom, depois eu vou deixar meus contatos, vocês podem pegar pelo QR Code. Como vocês sabem, né, a gente está responsável aí pelo livro, um dos curadores e coautores, e também responsável pelo time da Pratia aqui no Brasil. A Pratia eu deixo para o final a parte da apresentação, mas a gente está presente hoje em 9 países, eu sou responsável pela operação aqui no Brasil, e a gente trabalha com as principais plataformas de mercado. Então hoje nós somos Diamond Partner pela UiPath, nós somos Platinum Partner pela Automation Anywhere, somos Silver Partner pela IBM e Gold Partner pela Microsoft. Então a gente trabalha com as principais plataformas de mercado aí, suportando a automação inteligente de processos. Vamos lá! Hoje, qual é o nosso grande paradigma? Automação e tecnologia há muito tempo deixou de ser um tema de TI. A gente fala bastante sobre isso, né? Se você entende que tecnologia é um tema do departamento de TI, esse é um ponto muito importante. Você está errado. Tecnologia está descentralizada, é um tema que está nas áreas de negócio e a automação inteligente de processos, o RPA, é um acelerador dessas demandas que são cada vez mais urgentes e mais desafiadoras. Então, de fato, a tecnologia hoje é um meio para se alcançar os resultados e é core das principais cadeias de valor. Tudo bem? Se a gente pensa, né, a gestão de demanda, a recepção dos desafios e o entendimento dessas demandas por um departamento de TI, possivelmente a gente vai perder velocidade. Pois bem, quando a gente fala de automação inteligente de processo, a gente tem 3 grandes áreas de conhecimento que podem ser abordadas. O que a gente pode automatizar? Em geral, você pode automatizar a sua própria oferta, o seu serviço, o seu produto, de alguma maneira. Obviamente, aí não são automações necessariamente com RPA, mas você digitaliza a sua oferta de alguma forma. Claro, você muda o relacionamento com o seu cliente, então existem grandes aspectos relacionados à automação dentro do processo de atendimento. Então, isso acho que foi uma grande primeira alavancagem que a gente fez em geral nas organizações, né, de você ter as centrais de atendimento sendo automatizadas. Mas o RPA, de fato, ele se concentra muito na automação de processos de back-office, em geral. E o paradigma que a gente vê em geral também é a busca pela FTE, pela redução de custos. Isso a gente vai ver nos dados da pesquisa. Tudo bem? Claro que a gente vai discutir aqui que por onde você começa depende da estratégia, então a automação ela tem que estar conectada à sua estratégia de transformação digital, mas, em geral, hoje a gente vê que a automação está muito centrada em atividades de back-office, que tipicamente não impactam diretamente no cliente, por uma questão de integração de legados, de redução de custos e aumento de produtividade. Mas todo mundo entende a automação de alguma forma, as plataformas de automação em geral, dentro de uma proposta low-code, no-code, vão dizer que é super fácil de fazer, mas jogo, treino é treino e vice-versa. Né? Como diria o Vicente Mateus, antigo presidente do Corinthians, né? Tem que falar sobre Corinthians hoje aqui, a gente, de fato, tem muitas dificuldades de implantar em RPA. Tudo bem? Não é uma ferramenta que simplesmente você pega, você aprende com tutoriais e começa a implantar dentro da realidade da sua organização.
Obviamente isso com algum grau de maturidade é possível, de maneira descentralizada também é possível, mas em geral é necessário metodologia. A gente viu grandes discussões aqui sobre a necessidade de preparação de processos, de documentação, de governança, de metodologia. Não é simplesmente pegue uma plataforma de automação e saia fazendo robôs em escala e daqui a 2, 3, 4 semanas eu vou ter mais ou menos 1000 robôs feitos. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Então a gente planeja, né? Mas o que acontece na realidade é mais ou menos isso daqui. Tudo bem? A gente imagina que vai ter uma determinada realidade dentro do mercado de automação e o que os dados revelam do mercado brasileiro é que a gente sim tem grandes desafios e a gente tem uma grande oportunidade com relação à evolução em nível de maturidade. Ou seja, existem grandes aspectos a serem trabalhados ainda com relação à plataforma, a processo, infraestrutura, dados, treinamento, capacitação, framework. A gente vai discutir isso aqui. E é uma bela porrada, né? Quais são os pontos de atenção, pessoal? O mercado americano está maduro, o mercado japonês também é maduro, o mercado indiano tem as suas idiosincrasias, tem as suas características, mas isso é importante. This is Brazil. Quais são as características do mercado brasileiro que fazem com que o mercado de RPA seja particular? Primeiro ponto importante, em geral, as plataformas com as quais a gente trabalha estão dolarizadas. Então, quando a gente vai pensar no custo do robô atendido ou no custo do robô não atendido, dentro de um paradigma do mercado americano dolarizado, você consegue converter o ROI de uma maneira muito mais interessante. Quando você converte para real dentro do câmbio que a gente tem hoje, a gente já vai ter grandes desafios de partida com relação ao retorno sobre investimento das iniciativas de automação. Tudo bem? Além disso, hoje, boa parte das iniciativas de automação não são governadas pelo CIO. Quando você pega as grandes organizações que fazem automação, em geral, elas estão orientadas ou estão focadas no CFO. Ou seja, boa parte das empresas que trabalham com automação hoje não veem RPA como uma alavanca de automação e de digitalização, mas sim como uma alavanca de redução de custos. Então, se você não trata RPA como uma alavanca tecnológica, como um desafio tecnológico, obviamente isso vai desdobrar alguns aspectos super importantes que vão ser discutidos aqui. Essa é uma pesquisa que a gente fez de maneira extensiva ao longo de 2 anos e eu queria parar e fazer a leitura de cada um desses itens com vocês, que eu acho que é bastante importante. Primeiro dado que é importante, de 30% a 50% das iniciativas de RPA no início falham. E o que é falhar? É não atingir os objetivos pretendidos. Quando eu pego um determinado forecast do volume de automações que eu vou compreender, ou o retorno sobre o investimento da iniciativa, ou, eventualmente, o número de atividades que eu vou automatizar, de 30% a 50% das iniciativas não atingem os seus objetivos, seja lá qual forem esses objetivos. Ou seja, hoje a gente tem eficiência de uma moeda. Uma moeda é 50%. Por que isso acontece? A gente vai discutir um pouquinho, mas tem muito a ver com essas características do mercado brasileiro e a forma que a gente trata a automação sem ser um tema focado em automação inteligente de processos para a digitalização. 70% das empresas com quem a gente conversou têm licenças de RPA subutilizadas. O que isso significa? Que você compra um pacote de licenças e você não consegue utilizar. Ou seja, a restrição não está no número de licenças. Só um dado interessante, né? Se você for pegar o mercado americano, em média, o custo de licenciamento ele é de 30% a 40% do custo da jornada de automação. Tudo bem? No mercado americano, o custo de serviços é muito mais pesado. Quando você pega o mercado brasileiro, é mais ou menos 50%. Então, o licenciamento no Brasil é mais caro pela questão do câmbio que a gente comentou e pela questão do modelo de licenciamento que normalmente coloca determinados pacotes que inviabilizam uma jornada que dilui o custo do investimento. Quer dizer, se eu tenho que comprar um pacote mínimo de licenciamento, de alguma maneira, isso vai afetar o meu fluxo de caixa. E aí o que a gente vê é que dentro das ferramentas que são fantásticas, e quando a gente vai olhar o pacote, né, do que elas dispõem em termos de automação inteligente de processos, boa parte dos clientes estão trabalhando o RPA básico. É o RPA que pega o ESIS com base na PDD e substitui atividades tradicionais. Quando a gente vai falar de outras coisas relacionadas à inteligência artificial, como o pessoal da Bridge apresentou a questão de analytics, isso é exceção, porque normalmente, novamente, a gente está muito focado nas automações centradas em redução de custos. Uma outra estatística importante, 58% das demandas partem da área de negócios. Então, quando a gente vai definir a origem da automação,
não é um processo ativo de busca pelo COI, mas é a área de negócios que coloca a iniciativa para esse determinado centro de excelência e, eventualmente, a gente tem uma perda de velocidade em função disso, porque muitas das demandas não estão prontas. Quer dizer, você tem duas formas de capturar ideias de RPA, certo? Você pode buscar ativamente, fazendo um discovery ativo, ou você pode começar a receber ideias a partir das áreas de negócio. Boa parte das empresas fazem do modelo 2, porque é mais barato, você não precisa intervir nas áreas, mas a qualidade da informação que vem das áreas de negócio muitas vezes não tem nada a ver com RPA. Obviamente, por esse motivo, inclusive, a gente fortemente sugere que o discovery não seja orientado a RPA, mas seja orientado à automação ou tecnologia em geral. E o último dado aqui interessante, 38% das empresas com quem a gente conversou ainda estão no início da jornada de RPA com apenas uma automação realizada. Ou seja, depois de 3, 6 ou até 12 meses, eles conseguiram entregar um robô funcionando, operando no ar. Isso em função de, eventualmente, começar com um desafio muito grande, eventualmente de você não ter a preparação adequada e, em função disso, você gerar um desafio muito importante na sua jornada de automação. Não para por aí, vamos colocar alguns dados adicionais que eu acho que é importante para a gente entender o mercado. E qual que é a ideia aqui, pessoal, só para deixar claro, é vocês entenderem se o cenário de vocês é similar, melhor ou pior. Tudo bem? A gente está estabelecendo algumas métricas do mercado brasileiro para que a gente entenda, de fato, como que a gente está posicionado. E, novamente, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? E a gente vai melhorando a partir da realidade. 30% das empresas não possuem um COI. Então, quando eu vou falar dos pilares do COI, gestão de demanda, boas práticas de desenvolvimento, sustentação, melhoria contínua, acessos, infraestrutura, plataformas, não existe um COI estabelecido. Então, boa parte das iniciativas de automação eventualmente são terceirizadas ou feitas pelo time interno, mas sem uma estrutura de um COI multidisciplinar. A gente sabe que já existem boas práticas com relação ao COI, mas muitas vezes as empresas não investem nessa estrutura a priori. 35% das empresas não possuem orçamento para iniciar a jornada de RPA. O que isso significa? Que você tem que vender o almoço para pagar a janta. Se você não tem um orçamento pré-aprovado para iniciar a digitalização dos seus processos com RPA, da onde vem o dinheiro? Da própria iniciativa. Então você precisa fazer um ROI. Então você só vai fazer automações que geram ganho de ROI, que está muito orientado ao FTE. E essas oportunidades são finitas, porque você não consegue reduzir FTE indefinidamente. Então, obviamente, se esse for o viés da sua estratégia de digitalização, o seu programa de RPA vai durar no máximo 2 anos. Porque depois de 2 anos não tem muito mais o que continuar tirando e não faz sentido. Por isso que a gente entende que a RPA tem que ser tratada de uma forma estratégica e de forma a você pensar dentro da perspectiva do CIO, que é um acelerador de demandas, e dentro de transformação digital, integração de sistemas e melhoria de KPIs, não só FTE. Seguindo, 15% das empresas relatam que a área de TI possui forte resistência ao RPA. Isso é uma realidade para vocês? Eventualmente, a estrutura do RPA não está dentro de TI ou está dentro de uma estrutura de processos / transformação digital ou até mesmo apartada. Mas quando você vai trazer a questão do RPA para a discussão, não é visto com bons olhos. Por quê? Porque não resolve o problema de TI. Se a gente não vende da forma adequada a iniciativa de RPA, a área de TI não vai abraçar aquilo como uma solução para desenvolvimento e aceleração das demandas de tecnologia. Ou seja, a gente precisa começar a entender que o RPA, como a gente conversou mais cedo, né, a lavagem cerebral, a gente precisa deixar muito claro que as ferramentas low-code e no-code são ferramentas de digitalização, ponto. E elas precisam acelerar as demandas de TI, ponto. Não é para automação de processos, não é para redução de FTE, mas é para baixar o backlog de TI. Existem tantas demandas de digitalização dentro de uma organização que TI nunca vai dar conta. As ferramentas low-code e as ferramentas no-code são aceleradores tecnológicos. Esse é o posicionamento estratégico que, nos mercados mais maduros, a gente vê de uma forma muito mais estabelecida. 68% das empresas relataram que não possuem equipe ou conhecimento suficiente para suportar a iniciativa de RPA. E, obviamente, muitas vezes, no ímpeto de começar muito rapidamente, basicamente fazem as capacitações que estão disponíveis dentro das plataformas
open source e acabam tendo más experiências, né? A gente sabe, a gente conhece o mercado e a gente entende que existem muitas automações que não são bem feitas. E por mais que seja tratado muitas vezes não como software, é desenvolvimento de software. Você tem framework, você tem boas práticas, você tem clean code. Existe a forma certa de desenvolver RPA, existe a forma errada de desenvolver RPA. Não é porque é low code, no code e é uma ferramenta mais acessível que você não precisa estabelecer e capacitar a sua equipe internamente. Então, ter uma equipe capacitada ainda é fator crítico de sucesso. Até aqui, tudo bem? Só fazendo uma pesquisa rápida. Quem aqui está melhor do que essa pesquisa? Levanta a mão. Melhor que essa pesquisa? Levanta a mão, por gentileza. Isso que você está falando aqui, a gente está muito melhor, está voando. Quem aqui está mais ou menos nessa linha? Com desafio de iniciar, com desafio de ROI, não tem orçamento. Quem está mais ou menos nessa linha? Quem está dormindo na palestra? A galera que não levantou a mão, né? Muito bem. O que a gente faz com isso, né, pessoal? Novamente, para cada um desses itens, depois a gente pode conversar com mais calma, existe um plano de ação e uma lista de recomendações e boas práticas, tudo bem? Então essa pesquisa, ela gera informação para que a gente prepare ou melhore os nossos clientes, tudo bem? Se um desses pontos é uma dor de vocês, a gente consegue endereçar. Mas nem tudo são desafios, a gente tem muitos aspectos positivos, e dado esse cenário do mercado brasileiro e dada a evolução que a gente tem tido nos últimos anos, a gente tem algumas tendências fortes do mercado de RPA ou de automação no Brasil. O primeiro, RPA nem sempre é visto como um investimento. Ou seja, o RPA é visto como um gerador de redução de custos. Qual que é o problema desse paradigma? Como a gente já discutiu, o problema é você ter a sua iniciativa de automação orientada somente a FTE. E se você tem somente esse paradigma, o seu backlog é finito. E em 1 ou 2 anos você não vai ter mais robô para fazer. Se você não trata o RPA como um acelerador de digitalização, possivelmente você vai ter grande desafio com relação a mantenimento da sua operação. Muitas empresas ainda também não enxergam o RPA de uma forma estruturada, metodológica. Existe muito do paradigma do it yourself. E, obviamente, né, pode parecer interessante da nossa parte como fornecedor de serviços, né, que você precisa de um provedor de serviços. Mas o que a gente está falando é que não é tão simples quanto comprar a ferramenta e sair fazendo. Novamente, lembrando da estatística de que 30% a 50% das iniciativas de RPA falham. Outro ponto. Qual é a média de FTE que a gente encontra hoje no mercado brasileiro com base em automações? É 1,7. As automações que normalmente são viabilizadas, considerando os custos de licenciamento e desenvolvimento, são automações ordem de grandeza média. A gente está falando aí de 6 a 8 semanas de desenvolvimento e elas geram uma redução de 1,7 FTE. Essa é a média dos ganhos que uma automação tem gerado nos clientes os quais a gente estudou. Se você está abaixo disso ou acima disso, não significa que você não vai ter insucesso, mas significa que já existe um threshold, um limitador que viabiliza a automação sim ou não. Se a sua automação não gera pelo menos algo dessa ordem de grandeza, possivelmente ela não será aprovada, porque a conta não fecha. Ou seja, você conseguir capturar dentro de um paradigma de redução de custos 1,7 FTE é o que a gente vê aí como um limitador. Tudo bem? A tecnologia muitas vezes é colocada sem uma conexão com a transformação digital. Então ela fica dentro de uma estrutura do CFO, separada da estrutura do CIO de fato. E muitas vezes a área de TI só entra no ciclo de desenvolvimento para a sustentação. Ou seja, toda a parte de dados, desenvolvimento, preparação dos processos fica apartado e a área de TI eventualmente entra na liberação de alguns dados, a liberação de alguns acessos e eventualmente dentro da perspectiva de sustentação. Mas às vezes nem isso. Existem de fato iniciativas de RPA que independem de TI. Isso não é bom, porque novamente, o que a gente entende e o que a gente vê como um grande movimento
é que a automação passa a ser do CFO e começa a ser centrada no CIO. Ou seja, a automação não tem foco em FTE, repito, e começa a ter foco forte em aceleração das demandas de TI. Quem aqui não é de TI e está trabalhando com RPA, o pessoal de TI precisa ser seu coleguinha. Tudo bem? Eles precisam gostar de você e você precisa do patrocínio do pessoal de TI, porque senão a iniciativa de RPA vai ser um voo de galinha. Tudo bem? Por sorte, nós passamos, né, se a gente fosse falar do primeiro evento, né, que a gente fez sobre RPA, se a gente fosse falar do primeiro evento que a gente fez sobre RPA, a gente estava discutindo o que é RPA. Né? 2, 3 anos atrás, a gente estava explicando o que era um robô. Hoje, a gente já está numa curva de adoção tão interessante que a gente já discute automação inteligente, process mining, modelo de COI, novos modelos de licenciamento mais flexíveis, tem várias opções. Então, dentro da curva de adoção, é óbvio que as iniciativas mais recentes falham mais. Então, por que o RPA ainda falha tanto? Porque ele é pensado, novamente, como algo trivial e a gente está no início da curva de aprendizado. Porém, se vocês estão iniciando a jornada de automação agora, vocês não precisam mais partir do zero. Por quê? Primeiro que tem o livro, né? A gente tem o livro com as boas práticas, mas mais do que isso, a gente já tem uma base de conhecimento instalada e benchmarks. Sabe a primeira coisa que cada um deveria fazer se vai iniciar a sua jornada de RPA? Não é falar com o fornecedor de tecnologia, não é falar com o fornecedor de serviços. É falar com o cliente que está há 3 anos na jornada. Parece que a gente tem vergonha ou a gente faz muito pouco o processo de benchmark. E benchmarking não é visitar o cliente. É você olhar KPIs, olhar lições aprendidas, olhar boas práticas, olhar as falhas, para que você não comece do zero. Toda iniciativa emergente em tecnologia tem uma forte tendência de falha. A melhor forma da gente bypassar essa curva e essa área de ruído é conversando com empresas que já passaram por esse ciclo. E isso é consenso. A empresa que está no 2º ano é melhor do que a empresa que está no 1º ano. A empresa que está no 3º ano é melhor que a empresa que está no 2º ano. A gente percebe evolução. Porque, de fato, dentro de tecnologia, a gente precisa evoluir em termos de boas práticas. Para terminar, o que a gente vê como tendência do mercado nacional e algo que a gente precisa se preparar? Primeiro ponto importante, pessoal, o conceito de multiplataforma. Dada a característica do backlog, a gente vai ter soluções especialistas e a gente vai ter, de fato, mais de uma tecnologia dentro de casa. Tudo bem? Você trabalhar de forma monotemática dentro de única plataforma de desenvolvimento não faz sentido porque hoje existem plataformas especialistas, low code, no code ou até mesmo hard code, com modelos de licenciamento mais ou menos flexíveis para cada tipo de demanda. Não vai ter uma única solução de mercado que vai te atender e todas te atendem de alguma forma dada a especificidade. Então, hoje é natural dentro dos nossos clientes a gente trabalhar o conceito de multiplataforma. Tudo bem? Ou seja, você trabalhar dentro de casa mais de uma solução com base na necessidade e no desafio. Tudo bem? O outro ponto importante. A gente vai mesclar ferramentas open source com ferramentas low code. Por quê? Nós já desenvolvemos muitas automações. A gente tem um parque de metabots desenvolvido nas mais diferentes plataformas que eu citei, bem estabelecido. Tem mais de 150 metabots que a gente eventualmente poderia utilizar como automações prontas. Mas por que isso é verdade? Porque depende da solução do cliente. Eu posso ter uma solução, eventualmente, de um processo pronta na ferramenta A, que não conversa com a ferramenta do cliente, que é a ferramenta B. Então, o índice de aproveitamento de automações prontas é muito baixo. Por isso que, cada vez mais, para algumas soluções, principalmente na cauda longa, a gente vai começar a utilizar outras soluções open source. Tudo bem? Toda vez que você escolhe uma plataforma, acredite, é um casamento. E qualquer processo de migração é traumático. Então, entenda muito bem qual a solução que você vai usar
para determinado tipo de backlog e entenda qual tipo de automação você não quer que esteja vinculada à ferramenta A, B ou C. Porque, de outra forma, o custo de migração vai ser muito alto. Que mais? Algumas tendências interessantes que a gente consegue ver aqui. As empresas vão iniciar um ciclo de PDCA no backlog de automações desenvolvidas. Como que eu melhoro performance? Como que eu melhoro desenvolvimento? Se eu fiz todo o meu backlog orientado a FTE, como é que eu faço com que a minha automação vá além? Como é que eu conecto com o Analytics? Como é que eu faço para isso gerar um relatório? Como é que eu aumento a eficiência e a velocidade e a orquestração dessa fila? Acreditem, o time de sustentação de vocês é um time de melhoria contínua. Eles não devem estar preparados somente para correção de bugs, mas sim, conforme a disponibilidade e o skill, melhorar evolutivamente as automações. A gente não fala em toda a apresentação, né, que o robô é um trabalhador digital. O trabalhador digital, ele é reciclado, ele passa por novos treinamentos, ele passa por melhoria contínua. A plataforma evolui em termos tecnológicos, então o robô tem que evoluir. O time de sustentação não é só responsável por manter o robô como está, mas por melhorar a performance do robô e fazer com que ele entregue cada vez mais valor. E uma tendência que a gente vê muito forte é o licenciamento flexível. Vejam as soluções de mercado. Não existe um único modelo de licenciamento. Tem solução de mercado que você paga por consumo. Tem solução de mercado que é modelo perpétuo. Tem solução de mercado que você não paga o estúdio. Tem solução de mercado que você não paga o orquestrador. Tem solução de mercado que você não paga absolutamente nada, mas também você não tem garantia. Escolha a solução que é mais apropriada para o seu backlog, voltando ao conceito de multiplataforma, e a gente auxilia nesse processo de curadoria. Por último, que eu queria mencionar, e dando os 3 minutos finais, uma forte tendência é a descentralização inteligente. O que é descentralização inteligente? É fazer Citizen Developer direito. Não é colocar o pessoal numa sala de treinamento e soltar para fazer robô. Primeiro que o pessoal de TI vai ficar maluco, né? Com tanto acesso que vai ser pedido. É você criar uma trilha de treinamento, de acompanhamento, de capacitação, para que os robôs que forem desenvolvidos por essa galera descentralizada, que serão bot leaders, vão para a produção. A gente vê muita iniciativa de Citizen Developer falhando porque ele é baseado somente em treinamento. Se treinamento resolvesse, pessoal, era só colocar o pessoal na sala e todo mundo saía fazendo robô. Lembrem que o usuário de negócios não tem foco em fazer robô. Então você precisa ter coaching, ter mentoring, ter banca, tem que fazer botatom, tem que ter certificação, tem que ter premiação para que a mortalidade dentro desse ciclo de desenvolvimento do Citizen Developer seja menor. Tudo bem? Bom, cumprindo o compromisso, já que eu tenho que liberar o pessoal para o Happy Hour, eu abro para perguntas. Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês e depois eu compartilho para que fique à disposição de todos. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Temos tempo para uma pergunta. Vamos ver quem vai ser rápido. Rápido aí, o Wagner. Média, grande, etc. E perguntou na sequência se tem alguma multinacional participando. São 67 empresas, depois eu posso passar os dados estatísticos de cada uma delas. Brasil, empresas médias e grandes, independente de verticais. Então são clientes não só da Practia, que participaram da pesquisa, e clientes da Practia também. Então, empresas médias, empresas grandes, independente de vertical e sim tem multinacional. Depois, deixando os meus contatos, eu posso passar. Eu vou deixar a apresentação para todos vocês, porque eu acho que essas estatísticas são relevantes e eventualmente vocês podem compartilhar. Excelente, Gilberto. Pessoal, eu falei que ia ter muito conteúdo bom, hein? Esses números, essa pesquisa, valeu 10 vezes o evento. Fala a verdade. Incrível isso. Quem está trabalhando com RPA, quem quer trabalhar, o Gilberto vai liberar para vocês aí o famoso Giba.
Vamos tirar aquela foto maneira. Palmas aqui mais uma vez pro nosso grande Giba.